Abra comigo então a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Deixa aberto aí. Aleluia, irmãos. Glória a Deus por essa manhã tão preciosa. Todos os visitantes, sintam-se bem-vindos, abraçados pelo grande amor de Deus. Deixa aberto a sua Bíblia em Mateus 28. Irmãos, chegamos ao terceiro domingo da nossa série chamada Discipulado. Essa série tem o objetivo de nos engajar no discipulado de Cristo, entendendo o que realmente ele significa e o quanto de nossas vidas deve ser afetados por ele. Nós cremos, irmãos, que o discipulado passa por 3 estágios. Repete comigo, o discipulado passa por 3 estágios. O primeiro, seguir Jesus. O primeiro, maravilhar-se com Jesus. O segundo, seguir Jesus. E o terceiro, ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Irmãos, se o discipulado ele passa por esses 3 estágios eles se retroalimentam. Significa que quanto mais eu me maravilho com Jesus, mais eu o seguirei. E quanto mais eu seguir a Jesus, mais eu ajudarei pessoas a segui-lo também. E no caminho de ajudar outras pessoas a segui-lo, percebemos que ao fazer isso, inevitavelmente, é que na verdade estaremos seguindo a Jesus. E quanto mais seguimos a Jesus, mais nos maravilhamos com quem Ele é. Portanto, hoje, para concluir nossa série, gostaria de ministrar o terceiro estágio do discipulado, que é sobre como ajudar pessoas a seguir Jesus. Para compreender melhor o que realmente isso significa, o texto que pregarei está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versos 18 ao 20. Atentamente, com espírito de devoção, vamos ler a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Oremos. Obrigado, Jesus, pela sua santa palavra. Obrigado porque tu criastes o mundo pela palavra. O Senhor criou a humanidade pela palavra. O Senhor formou a igreja pela palavra. E o Senhor continua sustentando o seu povo pela palavra. Por isso, Pai, nós reconhecemos que o que mais precisamos é da sua palavra. Abra os nossos corações, ilumine o nosso entendimento para receber mais de Cristo, em nome de Jesus. Senhor, que o meditar do meu coração seja agradável a Ti, que eu não vá além e não fique aquém do que o Teu Espírito, por intermédio da Sua palavra, tem a alimentar a Sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Um dos filmes que bateu recordes de bilheteria nos cinemas em 2008, com 13 indicações ao Oscar, até se tornou um dos grandes cases de sucesso de Hollywood e se tornou até, na verdade, um patrimônio, cultural do cinema internacional. É o filme O Curioso Caso de Benjamin Button. O filme conta a história de um homem que nasceu com o corpo e as doenças de um homem de 80 anos de idade. O filme conta que à medida que os anos passavam, ao invés de crescer, esse homem ia rejuvenescendo. Ele nasceu velho, cansado e doente, e morreu novo, como se nunca tivesse crescido. Esse filme, irmãos, ele narra a história de um homem que não cresceu adequadamente. Ele narra a história de uma pessoa que nasceu, mas que teve o seu processo de crescimento reverso e causou dilemas na sua alma e doenças no seu corpo físico, pois
Imagine, irmãos, cada um de nós aqui, vivermos uma vida enquanto todos estão fisicamente amadurecendo, você se vê frágil como um bebê. Enquanto todos estão ganhando maturidade, você está ameninando-se diariamente. Acredito, irmãos, que este filme representa muito de nós cristãos, que à medida que o tempo passa, até nascemos de novo, mas ao invés de crescermos e amadurecermos espiritualmente, à medida que o tempo passa, nos ameninamos cada vez mais. A necessidade de crescermos e amadurecermos na fé aumenta à medida que o tempo passa, o tempo urge. Nós até confessamos Jesus, descemos às águas do batismo, mas parece que depois disso, à medida que os anos foram passando, começamos a confundir preguiça com maturidade. Começamos a confundir individualismo com eu mereço um tempo só para mim. Começamos a confundir indiferença com eu posso viver a vida do meu jeito. E a comunidade não será desfalcada por isso. O nosso cristianismo, irmãos, depois do batismo, depois de muitos anos, muitas histórias, nós chegamos às sorrateiras conclusões precipitadas, como o meu tempo já passou, o que eu tinha para contribuir já foi. Os meus melhores anos já foram gastos. Ou aquele velho saudosismo barato. Os melhores anos da vida cristã foram em tal tempo, em tal época, em tal ano. Acontece, irmãos, que seguir esse fluxo não é da vontade do Senhor. Seguir esse fluxo é entrar na correnteza da apatia espiritual. É se deixar ser levado pelas águas da mornidão. Nesta manhã, Deus, através de sua palavra, quer cortar o fluxo da letargia que está matando a sua vida espiritual de crescimento. Em que, à medida que o tempo passa, ao invés de amadurecermos, nos ameninamos. Ao invés de criarmos mais responsabilidade, nos tornamos mais irresponsáveis, brigões, indiferentes, irresponsáveis e mal-humorados. Deus quer nos tornar cristãos de verdade. Se você se encontra nessa situação, nessa manhã, essa palavra é para todos nós. Vamos entrar no texto comigo. Aqui no texto de Mateus 28, podemos ver que nos versículos 18 ao 20, nós temos uma estrutura organizada em 3 partes, como se fosse uma construção. Uma construção, de forma, em linhas gerais, ela tem três processos. O primeiro processo é o fundamento, o segundo é a edificação, o terceiro é o acabamento. Vamos olhar para esses 2 versículos, organizados em 3 processos, iremos perceber que no versículo 18, nós temos o fundamento. No versículo 19, a parte A do verso 20, nós temos a edificação. E na parte B do versículo 20, nós temos o acabamento. Esses 3 estágios formam uma construção que intitulamos nessa manhã de discipulado, um caminho para o crescimento espiritual bíblico. O fundamento, no verso 18, irmãos, fala da autoridade que Jesus exerce sobre todo o universo. A edificação fala do processo de seguir e ensinar outras pessoas a seguir a Jesus. E o verso 20 fala da segurança eterna, que Ele estará conosco até o fim dos tempos. Quando lemos atentamente o texto do Evangelho de 2 Mateus, texto popularmente conhecido e divulgado aqui no verso 28 como a grande comissão, muitas vezes, por irmos muito apressadamente, as conclusões que os subtítulos nos trazem, acabamos interpretando como se esses versículos se resumissem ao id. E não compreendermos, porque quando fazemos isso, nós acabamos isolando o id. E quando isolamos o id, nós abandonamos fatalmente o verdadeiro significado de fazer discípulos. Quando nós abandonamos o verdadeiro significado de fazer discípulos, nós abandonamos tudo que Jesus fez e ensinou. E quando abandonamos tudo que Jesus fez e ensinou, o que nos resta é uma agenda, e não mais um propósito eterno. Ao lermos esse texto, irmãos, podemos perceber que a ordem do ir está acompanhada com uma ordem específica do se tornar
e do que precisa ser feito enquanto estiverem indo. Porque a grande questão aqui que Jesus fala aos discípulos não era para onde eles iriam, mas era o que eles iriam fazer enquanto estivessem indo. O que eles deveriam fazer, então, a pergunta que fica. O que eles deveriam fazer enquanto estivessem indo? Jesus, é claro, fazer discípulos. Perceba o fundamento dessa ordem. Corra os seus olhos, por favor, atentamente no versículo 18. Olha o que diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Perceba, irmãos, a grande comissão é dada sobre o fundamento da autoridade mediadora de Cristo. O que isso significa? Visto que Cristo tem o domínio sobre todas as coisas, é necessário pregarmos o evangelho a todas as pessoas. Se Cristo é Senhor e tem autoridade sobre todas as coisas, nós temos um imperativo de pregar o evangelho a todas as pessoas. Por exemplo, e não era viver a vida apenas crendo e acreditar em Jesus, mas era pregar sobre esse Cristo que foi pregado na cruz. É ser batizados debaixo da bênção trinitária, e ser ensinados a crer e a ensinar outros a crer e a guardar, obedecer a Cristo. O interessante, irmãos, é que Jesus, antes de falar para fazer discípulos, ele fala que ele é o Senhor sobre tudo, sobre céus e sobre a terra. É tipo assim, ó, fiquem tranquilos. Silas, fica tranquilo. Tiago, fica tranquilo. 2 Tiagos, um lado do outro. Fiquem tranquilos, vocês devem ir, mas assim, fica tranquilo, eu sou o Senhor. É meio estranho, parece que o versículo 18 não tem conexão com o verso 19, pragmaticamente falando. Se a gente vê, tipo assim, como assim? Jesus, antes de falar para eles irem, Jesus fala especificamente que ele tem autoridade sobre todas as coisas, é um dilema. Irmãos, quando Jesus diz que ele que tem poder e autoridade, significa que ele é Senhor sobre os céus e terra, e significa que Jesus não é um revolucionário que tinha boas ideias e que morreu numa cruz. Jesus está falando que vocês irão pregar um Deus que já é Senhor sobre toda a terra. Vocês não irão pregar a um Deus que um dia será Senhor. Vocês não vão pregar sobre um Deus que um dia irá vencer. Vocês não vão pregar um Deus que um dia não, vocês estão indo contar uma notícia que já aconteceu, de uma batalha que já foi vencida, de uma guerra que Cristo já venceu. Irmãos, Jesus tem tanto poder e autoridade, e isso é muito fundamental para o fazer discípulos. Perceba, porque quando nós afirmamos Jesus tem um poder e autoridade, é importante compreendermos isso como fundamento do fazer discípulos. O meu pai, ele é bombeiro, né? Uma grande presente de Deus é ter ele aqui ouvindo o sermão. O meu pai é bombeiro e diante de um incêndio, para pensar, né? O pai está aqui, ele pode me corrigir, né, pai? Diante de um incêndio, quando o bombeiro é acionado, o que os bombeiros levam com ele mesmo? O caminhão contra incêndio, não é verdade? Agora, imagina quando um incêndio está acontecendo e a pessoa chama o bombeiro e o bombeiro vai, mas vai sem caminhão. O bombeiro tem autoridade ou não tem? Mas ele tem poder, mesmo tendo autoridade para apagar o incêndio, porque o que lhe falta? O caminhão de bombeiro. Agora, ao contrário, vamos dizer que diante do incêndio, a pessoa liga lá, bombeiro, me ajuda aqui. Aí o bombeiro fala, não, com certeza, vem aqui, busca o caminhão e pode ir. Adiantaria alguma coisa? Um leigo que não tem carteira, não sabe manusear um caminhão de bombeiro, adiantaria alguma coisa? Ele ganharia o poder, mas ele não tem autoridade para exercer e manusear. Acontece, irmãos, quando Jesus diz que ele tem autoridade e o poder sobre céus e terra, portanto vão, Jesus com essa declaração está dizendo que ele tem a ordem e ele dá a competência para sustentar os discípulos na jornada de fazer outros discípulos. E isso tem 2 implicações práticas. A primeira, repete comigo, a certeza do êxito, porque sabemos que o nosso Deus é maior.
Irmãos, o fato de saber a autoridade de Cristo como mediadora e como fundamento do fazer discípulos, é muito importante compreendermos, porque é uma certeza inabalável que nos dará condições de enfrentar o inimigo em situações adversas, sem temer e sem vacilar. Irmãos, acontece que quando nós obedecemos a Jesus, nós andamos na autoridade de Jesus, e isso não é sobre usarmos a autoridade de Jesus para fazermos o que queremos, mas é sobre, enquanto estivermos fazendo a vontade de Deus, nenhum inimigo resistirá, nenhuma muralha ficará na frente, nenhuma adversidade será grande demais para que não seja vencida. Irmãos, há dois tipos de problemas na vida, e aqui eu abro um parêntese. O primeiro problema na vida são as dificuldades que nós causamos por causa da nossa desobediência e por causa da nossa imaturidade. Esses problemas, eles são resolvidos através de confissão e arrependimento. O segundo problema na nossa vida são problemas provocados pela obediência e pela fidelidade a Deus. É sobre esse segundo problema que Jesus disse: estarei com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, há dois tipos de problemas que nós fazemos na vida. Você já parou para fazer alguma análise assim da sua vida? Se os problemas que você tem passado são problemas provocados pela sua desobediência e imaturidade? Sabe a forma de resolver isso? Confissão e arrependimento. Outros problemas na nossa vida são provocados pela obediência e fidelidade a Deus. Também são problemas. Também provoca adversidades, obedecer e ser fiel a Deus. Mas qual é a diferença de um do outro? É que a gente não tem poder para resolver. E o outro, Deus nos dá poder para passarmos por todas as adversidades. Aleluia. A segunda implicação, irmãos, da autoridade de Cristo como mediadora do fazer discípulos, é que qualquer ordem dada por aquele que é rei do universo exige respeito e obediência total. Quando Jesus fala, façam discípulos, Jesus não falou bem assim, vocês vão nascer de novo. Aí assim, quando der tempo, depois que eu prosperar seu negócio, depois que eu te ajudar na sua carreira, depois que eu te der bastante dinheiro, agora faça discípulos. Essa é a ordem de Jesus? Será que foi isso? A segunda implicação é que se o rei do universo fala, façam discípulos, é um imperativo. É muito interessante que nesses versos 18 ao 20, todos são gerúndios. E quando Jesus fala, façam discípulos, é um imperativo, é uma ordem concreta. Façam discípulos. Perceba que maravilhoso isso, irmãos. O último mandamento que Jesus dá aos discípulos antes de subir aos céus não consistia em resistir a força, a potência política contra Roma. E nem discípulos, vingue-se de mim. Vocês viram, eles me mataram numa cruz, eu tive que ressuscitar, agora por causa desse poder, derrubam Roma. Derrubem Roma, peguem espadas e façam milícias e derrubem Roma. Será que foi isso que Jesus disse? Jesus olhou fixamente para os seus seguidores e falou, façam discípulos. Quando falamos fazer discípulos, algumas coisas precisam ficar claras. Algumas coisas precisam ficar claras, irmãos. Quando falamos fazer discípulos, tem algumas coisas que ficam no ar que eu não estou querendo dizer nessa manhã. Primeira, Jesus não mandou fazer fãs. Fãs não são discípulos. Quem precisa de fãs são artistas. Jesus não precisa de fã. Jesus não precisa de admiradores. Jesus não mandou fazermos admiradores, porque quem precisa de admiradores são famosos, que precisam de admiradores para sustentar a miragem da água que eles não têm. Terceiro, Jesus não mandou fazer discípulos de si mesmo. O apóstolo Paulo sempre tomou precauções, irmãos, no seu ministério e nas suas pregações, para que as pessoas não se aproximassem do cristianismo e do evangelho por causa dele. Por isso que ele diz na primeira carta que quando ele vai pregar o evangelho, que quando ele vai pregar em Corinto, ele resolveu pregar o Cristo crucificado, não as marcas
do seu encontro com Cristo, mas as marcas de Cristo com o seu encontro com o Pai na cruz. Porque se não houvesse o que infelizmente acontece em Corinto, uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e etc. E é por causa desse motivo, irmãos, que segundo os historiadores, Paulo não batizou ninguém em Corinto. Sabe por quê? Porque Paulo não quis formar fã-clube. Pastores, homens de Deus, não podem ser formadores de fã-clube. Cristãos não podem estar atrás de fã-clube, de admiradores da sua vida. Nós precisamos fazer discípulos de Jesus e não discípulos de nós mesmos. Sabe o que é interessante? Que Paulo demorou 14 anos para contar sobre esse fato. Paulo demorou 14 anos para falar sobre esse fato. Na nossa época do fast food, clique instantâneo, estratégias perfeitas, se a gente tivesse um encontro como Paulo teve com Cristo, eu acredito que no mesmo dia já ia sair um carrossel. Já ia sair um Reels. Já ia sair um curta sobre aquilo. Nós somos craques em demonstrar poder quando não temos autoridade. Nós somos craques em querer ser influência quando nem dentro de nossa casa somos referência. Somos craques em querer ganhar o mundo se ainda nem a nossa alma foi salva. Eu falo isso com amor. Quem me conhece sabe. Repete comigo, Jesus não mandou recrutar pessoas para encher igrejas de pessoas vazias. Jesus não precisa de fã-clube. Jesus não precisa de um estádio cheio de pessoas vazias. Jesus não precisa da 980, número 80, cheia de pessoas vazias. Jesus não precisa disso. O que Jesus precisa então, pastor? Discípulos cheios do evangelho maduros. É isso que os olhos de Deus estão procurando. Irmãos, quando nós falamos batizar em nome, quando Jesus fala assim, ó, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas pessoas acham que é macumba gospel, que é palavra mágica. Não, eu vou batizar, é uma palavra mágica. Irmãos, quando nós batizamos em nome da Trindade, não são palavras mágicas que usamos, mas é uma realidade de imersão na comunidade trinitária de Deus, que é a igreja local. Não existe fazer discípulos sem igreja local. Por isso que a igreja expressa de forma visível a invisibilidade de Deus na eternidade. Aleluia. Irmãos, somos batizados e inseridos em uma igreja local, não para que possamos ficar apenas num fluxo de letargia, mas nós somos batizados a fim de crescermos espiritualmente, sermos discipulados pela palavra e transformados pela comunhão. É por causa disso, irmãos, que nós não batizamos pessoas a fim de lavarem suas almas. Eu já vi pastor oferecendo o batismo da seguinte forma: venha para Jesus e o seu negócio vai prosperar. Venha para Jesus e o seu casamento será restaurado. Jesus restaura o casamento, sim ou não? Jesus cura, sim ou não? Mas é por causa disso que nós devemos ir a Jesus? Nós temos que ir a Jesus, mesmo que se Jesus não nos dê nenhuma bênção. Só o fato de sermos salvos, esse é o maior presente. Só o fato de pregarmos a salvação, esse é o maior presente. Irmãos, repete comigo, para discipular precisamos ser igreja. E para ser igreja, precisamos ser discipulados. Você pode vir todo domingo aqui, mas se você não está numa vida de discipulado, me perdoe, você não está sendo igreja. Você pode ser meu amigo. Você pode comer na minha mesa todo dia. Mas se você não está sendo discipulado, você não está sendo igreja. Discipulado não é mentoria. Discipulado não é transformação de mindset. Discipulado é transformação de natureza, através da palavra e através da comunhão dos santos. Não é o quanto você é amigo do pastor,
mas é o quanto você é pregado dentro da comunidade dos santos. É o quanto a pessoa que limpa, a pessoa que faz café, toca e transforma a tua vida. Discipulado não é só quando a gente senta, e a gente tem feito isso aqui na igreja. E como pastor, deixa eu gozar um pouquinho dessa alegria. Graças a Deus, eu atendo 30, 40 pessoas aqui na igreja. O Guto atende muitas famílias. Nós acompanhamos pessoas que procuram os aconselhamentos pastorais aqui na igreja pela graça de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. O discipulado não é exclusivo apenas com o pastor. Você precisa ser pregado dentro da comunhão dos santos. A tua casa precisa ter bagunça de outros irmãos. Nós precisamos intrarrelacionar nossas vidas. E não é com o pastor. É com o corpo. É com o corpo. É com os irmãos. Precisamos sair de nossas bolhas. Assim como todo cristão deve ser um discípulo, todo discípulo deve fazer discípulos. E essa ordem, irmãos, não é apenas para uma elite do evangelho. Não, irmãos. Jesus não faz distinção em quais as pessoas que deveriam obedecer à grande comissão e quais as pessoas que não deveriam obedecer à grande comissão, não. A grande comissão é o DNA da igreja. Jesus, ele promete a sua presença para todos os cristãos. O Pentecostes demonstrou isso. Povos de todas as tribos, línguas e nações recebendo da palavra de Deus, ao ponto que de 120 pessoas teve a pregação de Pedro e aproximadamente 3.000 pessoas se converteram da primeira pregação cristocêntrica. Em todo o restante do Novo Testamento, nós vamos ver que somos chamados, irmãos, a, através de nossas habilidades, da nossa vida comum, fazer discípulos. O ato de discipular precisa ser fundamental para o discípulo de Jesus. Deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro. Se não trabalhamos para fazer discípulos, é possível que não sejamos discípulos de Jesus. E se a nossa vida não está conduzindo pessoas a Cristo, pode ser que Cristo não esteja em nossas vidas. Eu não sei o que evangelho que você recebeu e que te levou às águas do batismo, mas a promessa de Jesus não era tipo, ame riquezas, mas era, me ame acima das riquezas. A promessa de Jesus não foi, venha a mim que eu vou te dar poder. Pelo contrário, me ame acima do poder. A promessa no evangelho não é sobre sermos a melhor versão de si mesmo. A promessa do evangelho é conhecermos quem Deus realmente é. E a partir disso, conhecermos a nossa identidade que está oculta nele. A promessa do evangelho não é, venha a mim e prosperarei seu negócio. A promessa do evangelho é, me ame acima da sua carreira. Me ame acima do seu projeto pessoal. Irmãos, todos nós buscamos crescer na vida profissional, amém? Eu trabalho com música e também com teologia. E eu procuro diariamente crescer na minha vida profissional. Dou aulas disso, sustento minha casa com isso, faço isso. E todos os dias estou crescendo. O ano que vem ingresso no doutorado, a fim de me especializar, de crescer, e assim não vou parar, até ficar bem velhinho, vou estar estudando, com uma caneta na mão, usando óculos, e a Elisa, vai, ó, me levanta aí, que eu não casei com livro. Né? Pô, tá 8 horas aí sentado, meu Deus, não levando, respira, tá vivo, deixa eu ver. Né? Agora eu tenho um escritório aqui na igreja, então ela se livrou dos meus livros em casa. Então, a Hannah também perdeu, né, os rabiscos dela. Então, eu não sei qual é a imagem que o pós-modernismo pintou na sua frente, da boa vida. Eu não sei quando você olha o futuro e você pensa boa vida. Eu não sei o que o pós-modernismo pintou no teu imaginário da boa vida. Mas deixa eu tentar oferecer para você nessa manhã um novo imaginário da boa vida. O imaginário da boa vida cristã é sobre ensinarmos vidas a amarem a Deus sobre todas as coisas. Não há presente melhor do que isso. Não há presente melhor do que esse, do que fazer discípulos. Como faço isso, pastor? Então, como eu posso discipular? Por onde eu começo? Pergunta para mim, por onde eu começo? Começamos imitando a Cristo. Discipulado tem um sentido binômio. O que isso significa? Que há 2 sentidos no discipulado, que um pressupõe o outro. O discipulado como um ato de seguir a Jesus, pressupõe o discipulado como um ato de seguir a Jesus.
Isso quer dizer que quem não segue Jesus não pode ensinar outras pessoas a seguir a Jesus. Né? Tem pessoas que fazem discípulo de si mesmo, né? Falam, não, esse aqui é o meu discípulo. Né? Não, esse aqui é o meu, aqueles ali são os meus discípulos. Né? Eles estão me seguindo para onde eu vou. Não é sobre discípulos de si mesmo. É sobre seguir a Jesus e ensinar as pessoas a seguir a Jesus. É imitar quem eu imito. É imitar o Cristo. O discipulado, ele está totalmente interrelacionado com as duas naturezas de Cristo. Tem como separar Deus homem e Deus e Jesus como homem, Jesus como Deus? Tem como separar as duas naturezas de Cristo? Jesus é completamente homem, completamente Deus, amém? São duas coisas distintas? São? Não são? Claro que são. Mas são uma coisa só, não são? A Trindade. Mesma coisa. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. São distintos em pessoas, mas são únicos em essência. Da mesma forma, o discipulado, ele está intrarrelacionado. O ato de ajudar pessoas a seguir a Jesus pressupõe um ato de seguir a Jesus. E se você realmente está seguindo a Jesus, inevitavelmente você vai ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. Inevitavelmente. Mas por que isso não acontece na minha vida, pastor? Porque talvez não estejamos seguindo a Jesus. Primeiro, nós precisamos seguir a Jesus. O que significa seguir a Jesus? Significa, primeiramente, maravilhar-se com quem Ele é. Primeiro, nós precisamos nos maravilhar com quem Ele é. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tem como eu me maravilhar com quem eu não conheço? Tem como? Na verdade, fãs adoram artistas, as imagens postadas, na verdade, fã adora pessoas que eles não conhecem. Jesus é o contrário. Jesus, você se maravilha com Ele à medida que você conhece quem Ele realmente é. Sabe qual é a diferença da miragem para a verdadeira paisagem? É que na miragem, à medida que você se aproxima, ela some. E a paisagem, à medida que você se aproxima, ela aumenta. Tem pessoas que têm uma vida de miragem, que à medida que tu chega perto da vida delas, mais vazias e mais oco é. E tem pessoas que são paisagens, que à medida que você se aproxima, maior fica. A questão é que essa paisagem não é nós, essa paisagem é Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Precisamos também, irmãos, tornar cristãos irrepreensíveis, que não têm do que se envergonhar. Precisamos também ser cristãos que não buscam reconhecimento, mas vivem buscando o conhecimento do alto. Imitando a Cristo, inevitavelmente, pessoas irão querer imitar a Cristo. E pessoas, quando vão chegar perto de você querendo imitar a Cristo, o que você faz agora? Você leva para o pastor e fala, pastor, agora discipula. A gente terceiriza o discipulado. Pastor, aqui, ó, a pessoa quer Jesus, preguei para ela, agora aí, ó, toma, que o filho é teu. Não vem com essa. Nós precisamos ser uma cultura discipuladora na igreja. O que é uma cultura discipuladora na igreja? Membros se autodiscipulam, se discipulam uns aos outros, um ensina o outro a seguir a Jesus. Não é a personalidade pastoral que precisa cuidar de todos, mas todos cuidando a todos, porque o bom pastor não é o pastor não é o pasto que as ovelhas se alimentam, o bom pastor é Jesus, onde o pastor é o primeiro que deve se alimentar. No meio cristão a gente encontra vários métodos de evangelismo e de discipulado. Eu gostaria de propor um. O que está escrito ali no verso 19. Abre o olho comigo ali. Abre o olho comigo. O que diz ali no verso 19, família? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar a todas as coisas que tenho ordenado a vocês. O segundo passo para ajudar outras pessoas a seguir a Jesus é ensino e comunhão. Irmãos, nós encontramos vários métodos hoje.
Jesus deixou uma atitude muito clara. Ensine a eles tudo aquilo que eu disse a vocês. A pergunta é simples, irmãos. O que Jesus disse a eles que eles deveriam falar para os outros? Onde está tudo o que Jesus disse? Vamos facilitar a pergunta. Aonde está escrito tudo o que Jesus disse? Alguém diz em alto e bom tom, por favor. A palavra, Bíblia, aleluia. Qual é o melhor método de discipular pessoas que foram batizadas? A Bíblia. E por que a gente não faz? Por que você não está lendo a Bíblia com alguém? Irmãos, deixa eu te encorajar. Sabe como você pode ajudar outras pessoas a seguir a Jesus? De forma prática? A cada 15 dias, reúna 3, 4 pessoas. Comece com os de dentro. Comece com a igreja local. E fala bem assim, a cada 15 dias, vamos estudar Filipenses? Não sei se vocês sabem, na próxima domingo iniciará uma série sobre Filipenses aqui na igreja. Nós vamos ficar 2 meses e meio expondo Filipenses todo, versículo por versículo. Já dei spoiler. Nós vamos pregar a carta toda, a epístola inteira. Sabe o que você pode fazer? A cada 15 dias, se reúne com alguém. Pega as perícopes e as divisões dos textos que vão ser pregados e se reúna e leia a Bíblia. Não é trazer sermão, mas leia a Bíblia. Compartilhe suas dificuldades que você enfrentou nesses 15 dias. Ore uns pelos outros em meia hora, num café. Você está ajudando pessoas a seguir Jesus. Por que a gente não faz isso? A gente marca reunião de negócio, a gente marca reunião de networking, a gente marca reunião para crescer, tomar café para fechar negócio, mas a gente não marca reunião para estudar a Bíblia com o próximo. Eu não sei se você é cristão. Desculpa. Não precisa voltar domingo que vem, se isso te ofendeu. Nós não estamos querendo encher isso aqui. Não sei se a gente é cristão. Eu acho que a gente precisa se converter de novo. É simples, gente. É simples, gente. A gente complica. A gente complica. Mas eu entendo. Mal e mal a gente consegue estar presente num culto dominical. Quem dera estar presente na vida das outras pessoas para ensinar elas a Bíblia. Se você quer o cristianismo, esse é o verdadeiro cristianismo. Se você quer um comodismo, procure qualquer outra religião. O evangelho não é para você. Precisamos nos arrepender, igreja. Precisamos nos arrepender do nosso individualismo, da nossa vida autocentrada. Precisamos arrepender dos nossos pecados. E precisamos começar a pregar o evangelho com os de casa. Adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família? A grande comissão, irmãos, começa com os da família da fé. Comece discipulando pessoas aqui dentro. A gente tem vários irmãos aqui hoje que você pode sair daqui pegando contato e fechando encontros. Nós podemos começar a discipular outras pessoas. Mas antes, certifique-se. Você está seguindo a Jesus? Se você está seguindo a Jesus, você está pronto para ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. E se você quer ajudar outras pessoas a seguir a Jesus, ensine a elas a amar a palavra e a obedecer a palavra. Fazendo isso, você viverá a melhor vida que alguém pode viver nessa terra, que é ajudar outras vidas a amarem a Deus sobre todas as coisas. Esse é o imaginário da boa vida. Essa é a esperança futura. Que Deus corrija a nossa rota. Que Deus diminua o nosso ritmo. Que Deus até nos pare. Mas que a gente entre no caminho que conduz à verdade e que nos conduz à vida eterna. Se você crê nisso, diz amém. Oremos. Podemos ficar de pé, queridos. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua palavra nessa manhã, que nos encoraja, que nos consola e que nos confronta. Obrigado pelo alimento espiritual que verdadeiramente precisamos
nem sempre o que queremos, mas sempre o que realmente precisamos. Transforma-nos, Senhor. Transforma a nossa vida. Transforma o nosso caráter. Transforma o nosso coração. Nos tire da letargia espiritual. Nos tire desse fluxo que nos faz viver uma vida para si mesmo. Um cristianismo barato, de uma graça barata, que justifica o pecado e não o pecador. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a sermos transformados à imagem de Jesus. Nos ajude a nos maravilhar com Jesus. Pai, se tem irmãos aqui no nosso meio que ainda não conseguem amar, que não conseguem se maravilhar com você, eu rogo o Espírito Santo, tire as cascas, tire as muralhas. Senhor, tu derrubastes as muralhas de Jericó, sem precisar de nenhuma espada. Pela força da sua palavra, o Senhor derrubou as muralhas de Jericó. Da mesma forma, se há muralhas do ódio, muralhas da indiferença, muralhas do egoísmo e do individualismo, muralhas do pecado, sejam caídas pelo poder da palavra de Deus e acertem em cheio o nosso coração, nos fazendo te amar acima de todas as coisas e pregar o evangelho a todas as pessoas. Cristo se torne o tesouro onde nós vendemos tudo para poder ter o campo e para poder compartilhar o tesouro. Em nome de Jesus, a igreja que crê diz amém. Aleluia.